que vale trazer algumas análises práticas, principalmente para a turma da ejaculação precoce. Porque eu comentei no programa de ontem que algum dos grandes nossos desafios, e postei isso no meu tweet também, é encontrar uma maneira de fazer com que as sanções, essas sanções da OFAC, sejam seguidas, e que sejam seguidas, e quem não cumpri-las seja punido da forma mais rápida possível. Geralmente, a dificuldade que a gente tem aqui é que esse processo demora vários anos, porque é um processo burocrático, documentado, você questiona, tem chance de descumprimento, os descumprimentos têm que ser provados, etc. Não é aqui no Brasil que você condena qualquer pessoa com base na palavra de um líder do regime. Mas eu também quero te trazer uma mensagem que talvez te dê um pouco de esperança em meio a todo esse caos que a gente tem vivido, né? Eu não quero te trazer esperança por te trazer esperança, mas eu quero te trazer fatos que eu considero encorajadores e que talvez coloquem a sua esperança no lugar certo. Porque, sim, como disse a reportagem do Paulo Capelli, como eu disse aqui no programa, há casos em que as multas por descumprimento das sanções demoram 7, 8, 9 anos para serem aplicadas. Mas há também casos em que isso acontece em menos tempo. Entrando no site do OFAC, e eu gosto de mostrar as coisas para vocês, você vê um indivíduo, por exemplo, uma pessoa física, que foi multado em 4 milhões e 600 mil dólares, um cara, por descumprir, em 2022, sanções impostas contra empresas russas. Nesse caso, demorou também 3 anos. Você vê o caso também da Key Holding LLC, uma empresa que entre janeiro de 22 e julho de 23 violou as sanções americanas contra Cuba e foi multada em alguma coisa como 3,4 milhões de reais, 608 mil dólares. Uma empresa pequena, uma empresa pequena que saiu da linha e foi multada. Se você quer uma multa maior, não tem problema. Vejam o caso da GVA Capital Limitada, que violou as sanções americanas aplicadas contra a Rússia em decorrência da guerra na Ucrânia. Em 2021, o OFAC descobriu que eles cumpriram as sanções e 4 anos depois, eles receberam uma multa de mais de 1 bilhão de reais, 215 milhões de dólares de multa. No ano passado, um outro caso, a SCG Plastics foi multada em 20 milhões de dólares por violações às sanções contra o Irã em 2022. Esse caso durou pouco mais de 2 anos da violação até a multa milionária. Você tem também o caso da Sky Geek Logistics, que descobriu as sanções em janeiro de 2024, em dezembro já foi multada. E qual é a grande questão aqui? Por que eu estou trazendo esses casos? Porque são apenas as multas aplicadas, algumas das multas aplicadas pelo OFAC esse ano. Que, obviamente, eu tive que pesquisar bastante, ler todos aqui, para entender como que a gente vai proceder responsabilizando as empresas brasileiras. A questão aqui é que nós temos que ter um pouquinho de paciência. Tem casos que caminham rápido, quer dizer, nenhum dos casos caminha tão rápido quanto a gente gostaria. Tem casos que caminham mais devagar. Isso mostra que, caso haja o devido empenho do governo dos Estados Unidos e da gente junto ao empenho ao governo dos Estados Unidos em fazer que esse processo seja eficiente, as multas podem sair bem mais rápido ou bem mais devagar. O quanto que vai ser prioridade dos Estados Unidos? Olha, vai depender de diversos fatores. Eu acho que se a oposição brasileira, por exemplo, estivesse fazendo uma pressão mais forte, nós aumentássemos a prioridade do Brasil. A questão da anistia, por exemplo, se a população do Brasil estivesse dando demonstrações mais claras de revolta, o assunto do Brasil vinha mais para os holofotes. Mas não adianta, né? Ficam os guerreiros de sofá. Eu estava vendo o Flávio Mord Fronhenstein, ou o Carrapato do Saco do Olavo. Não adianta, não, Magnitsky não. Não, as pessoas estão aqui trabalhando duramente para que a Magnitsky seja aplicada plenamente, até antes da expansão para outros nomes. Né, esses céticos, os guerreiros de sofá, a gente que não faz absolutamente nada de útil, vive nessas análises críticas, etc. Essas pessoas eu deixo a vocês a irrelevância. Né? Eu acho que aqueles que querem se juntar ao Brasil, esses que ajudar o Brasil, que eu quero que eles se juntem a nós. Continuem cobrando. Porque, vejam, mesmo quando nós temos aí 3 meses de sanções, talvez, mesmo nos casos mais rápidos, a gente está vendo 1 ano para uma multa ser aplicada. Mas não significa que neste meio tempo seja necessário aplicar a multa. Porque uma das grandes mentiras que contaram para você é que o Alexandre de Moraes não sentiu que nada na vida dele mudou. E eu escuto pessoas da oposição acreditando nessa bobagem, repetindo essa bobagem. Ora, o Alexandre já perdeu os cartões de crédito internacionais dele. Tá andando aí com cartão Elo. O escritório Viviane Bastos de Moraes perdeu milhões e milhões de reais de clientes. Você já teve conta bancária bloqueada, você já teve cartão cancelado. Chegamos ao grau de cumprimento. E os bancos brasileiros foram notificados formalmente há 2 meses atrás pelo Departamento do Tesouro e estão respondendo esclarecimento. Nas próximas semanas e meses, nós veremos outras empresas que vão receber essas demandas. Algumas delas vão, antes de serem multadas, optar por cumprir as sanções. Eu diria 90% delas farão isso. E nós não precisaremos chegar ao momento das sanções. E aqui nós teremos uma estada muito gostosa aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque quando essas cartas do Departamento de Estado, do Tesouro, as cartas dos escritórios de advocacia privados que serão acionados para fazer esse trabalho, quando eles forem chegando e eu tiver a possibilidade de tornar público para vocês, eu vou tornar, tanto a vocês quanto aos nossos colegas da imprensa, para depois a gente repercutir aqui no programa. E nós teremos meses e meses de diversão, vendo conta no Microsoft Teams sendo encerrada, conta no... e vamos nos divertindo um pouco. Porque, como eu disse, né, não é sádico, não é cristão ser sádico e ficar assistindo a vingança, mas é cristão sim, é normal que a gente tenha um pouco de satisfação ao ver o mal sofrendo punição e a justiça sendo aplicada. E é isso
que eu vou dedicar os nossos próximos meses. Obviamente, se nós tivéssemos empresários brasileiros como Lula, tem o Joesley Batista, que botou 5 milhões na posse do Trump, mais 20 milhões de dólares no filme da Melania. Se a gente tivesse empresários brasileiros que estivessem dispostos, como os bons, como estão os maus do lado de lá, se a gente conseguisse contratar múltiplos escritórios de advocacia para litigar a respeito desse tema, se nós tivéssemos capacidade de contratar empresas de discovery e de investigação privada, se nós tivéssemos mais recursos, claro que nós poderíamos fazer mais. Mas a gente faz o que a gente quer, né? O que a gente pode, né? O lema, de novo, dos Marines make do. A gente faz com o que tem. A gente faz funcionar. E eu acho que isso é que é tão impressionante. É o fato de nós estarmos hoje sem recursos, com a ação apenas de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, com os nossos parcos e míseros recursos, está colocando o Banco Central com as maiores empresas do Brasil, a Coca-Cola, símbolo internacional, em pânico, com medo de ajudar o Alexandre de Moraes. E no final das contas, quando a gente acabar, o Alexandre de Moraes será o indivíduo mais radioativo do hemisfério sul. Ninguém vai patrocinar nenhum evento com o Alexandre de Moraes, nenhum banco vai querer o Alexandre de Moraes como correntista, nenhum cartão de crédito, ninguém vai querer Alexandre ao seu lado, exceto os bandidos e os vagabundos do sistema mais rasteiros. Esses, os sindicatos, as cooperativas, é assim que a gente quer que o Alexandre viva, rastejando pelo subterrâneo como o verme que ele é. E é esse o recado que eu deixo para vocês. Eu saio